Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 7. O tema da nossa mensagem é a dúvida de João Batista. E para refletir sobre isso, nós vamos ver Lucas capítulo 7, dos versos 19 ao 30. E eu peço que deixem aberto no livro de Lucas, que nós vamos estar transitando pelo livro de Lucas ao longo da mensagem, tá bom? Nós vemos aqui uma mensagem, um texto incrivelmente interessante, que nos leva a uma reflexão. Diz assim lá, Lucas 7, verso 19 em diante. E João, chamando um dos seus discípulos, E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos dá teu discernimento, nos faz entender dos teus mistérios. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro, publicanos, citado aqui no texto, é aquele pessoal responsável por coletar impostos para Roma. Então, era um pessoal odiado pelo povo. Odiado. Ninguém queria ver um publicano. Esses entenderam a mensagem, se arrependeram e foram batizados. Os doutores da lei, como a gente já sabe aqui, os fariseus, com seus cérebros complexos, e não entenderam a mensagem. E foi tão desconcertante essa pergunta trazida por João Batista a Jesus, que quando os discípulos de João voltaram, Jesus teve que explicar para o povo: olha, esse é aquele profeta mesmo, João Batista é o profeta. Ele está um pouco confuso, mas não fiquem confusos quanto ele não. Tá? E existe todo um contexto aqui sobre essa dúvida de João Batista: és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Para quem está chegando agora, no sentido de quem está começando a aprender das Escrituras, convém esclarecer quem é esse João Batista, porque existem 2 Joãos famosos no Novo Testamento. Tem João, o discípulo amado, e João, apelidado de João Batista. É desse que nós estamos falando aqui. O outro João, o discípulo amado, foi quem escreveu o Evangelho de João, o livro do Apocalipse, inclusive, provavelmente, foi o único dos 12 apóstolos que morreu naturalmente, em idade avançada.
todos os outros apóstolos foram martirizados por serem cristãos. Decapitados como Paulo, crucificados como Pedro e assim por diante. João Batista não era um dos 12. Aliás, ele veio antes deles. Ele veio antes, inclusive, de Jesus. E ao entender um pouco da história de João Batista e da sua função, é que essa pergunta, és tu que havia de vir ou esperamos outro, não faz nenhum sentido. Aparentemente nenhum sentido. Como que João estava em dúvida? Em dúvida se Jesus era o Messias. Ele era o último na face da terra que deveria ter essa dúvida. Ele nasceu com o propósito de preparar o caminho para Jesus. Era o propósito de vida dele. Será que nós, talvez eu, você, vivendo no tempo de João, será que teríamos essa dúvida também? Porque hoje, olhando para trás, é fácil. Hoje a gente tem o VAR, né? Então você olha para trás e consegue juntar todas as... Eu não entendo nada de futebol, mas o VAR é aquele replay que o pessoal vê se as coisas aconteceram, né? Hoje está tudo registrado, a gente consegue olhar para trás no ar-condicionado e analisar os fatos e encaixar as peças. Mas será que vivendo naquele tempo, com as coisas acontecendo em tempo real, diante dos nossos olhos, será que teríamos dúvida se Jesus era o Messias prometido? Para entender um pouco melhor sobre a dúvida de João e relacionar com a nossa fragilidade, nós vamos precisar voltar um pouco no tempo e contextualizar melhor. A história de João Batista, como alguém que prepara o caminho do Messias, ela é tão importante, mas tão importante, que esse próprio livro que nós estamos lendo, o livro de Lucas, e o anterior a ele, o livro de Marcos, não começam com a história de Jesus, começam com a história de João Batista. Ali nós vamos ver que, um pouco tempo antes disso, um pouco antes de João nascer, ainda no tempo do rei Herodes, o anjo Gabriel apareceu ao pai de João, Zacarias, para anunciar que ele teria um filho, e até dizer que o nome seria João. Tanto o pai de João, Zacarias, quanto a mãe de João, Isabel, ambos são da tribo de Levi. Portanto, João era um sacerdote nato. A tribo de Levi, os levitas, são uma das 12 tribos de Israel, mas que não receberam o território. Era uma tribo exclusivamente dedicada ao sacerdócio, a servir a Deus no templo. Dentre os levitas, da tribo de Levi, tinha as famílias, as linhagens. Cada linhagem representava uma ordem. Existiam as ordens do templo. Então existia uma família, uma ordem responsável por seus professores, que são os rabinos, uma ordem responsável pela música, a família do nosso irmão Edson, uma ordem dedicada aos sacrifícios, a ministrar os incensos, a administração, a guarda, a proteção, a portaria. Existiam várias famílias na tribo de Levi, cada família com uma função específica. Apesar de somente os homens terem função no templo, Isabel, a mãe de João, vinha da nobre linhagem de Arão, o irmão de Moisés, a ordem da qual vinham os sumos sacerdotes. Zacarias era da ordem de Abias, que curiosamente a ordem de Abias era a ordem responsável pela ministração no templo dos incensos e dos sacrifícios, dos holocaustos. Aconteceu que no turno da turma de Zacarias, quando ele estava servindo no templo, no turno da turma dele, ele foi o sorteado para levar o incenso para dentro do templo enquanto o povo orava do lado de fora. Porque tinha um pátio na frente do templo, quando as pessoas oravam, e um sacerdote era sorteado, da tribo de Abias, para levar o incenso para dentro do templo, no local chamado Santo. E depois tinha um outro local chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde só o sumo sacerdote entrava. Nesse momento que ele leva o incenso, ele é sorteado e leva o incenso para dentro do templo,
Porque o incenso, ele tem aquele simbolismo do cheiro do incenso, a fumaça do incenso subindo dentro do templo, representa as orações das pessoas subindo como um cheiro suave a Deus. Quando ele entra com o incenso, ele toma um susto, se perturba, cai no chão. O anjo Gabriel apareceu a ele, próximo do altar. Ele viu que era um anjo, se assustou, caiu, ficou perturbado. E Gabriel falou a ele, a Zacarias, que ele e Isabel teriam um filho e colocaria o nome dele de João. Isso depois deu a maior confusão, porque na tradição judaica, o nome que você dá para o seu filho tem que ser da sua linha ascendente, pode ser do pai, do avô, podia ser Abia, podia ser Zacarias. Inclusive ficaram chamando o menino de Zacarias, até Zacarias disse, não, vai ser João. Zacarias questionou o anjo, alegando que ele e Isabel já eram de idade avançada para ter filhos. Gabriel respondeu que, como ele não tinha crido, ele ficaria mudo. E assim foi até depois do menino nascer. Zacarias ficou mudo, escrevendo em tabuinha. De fato, Isabel engravidou, e 6 meses depois disso, Gabriel visitou Maria, prima de Isabel. E disse o anjo, como consta lá em Lucas, no capítulo 1. Se a gente voltar aqui um pouquinho no nosso texto, abrirmos Lucas 7, voltarmos para Lucas capítulo 1, nos versos 30 a 33, diz assim o anjo Gabriel a Maria. E esse texto é muito importante. Então, Lucas capítulo 1, do 30 ao 33, diz assim: Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja que os nomes já vêm antes do nascimento. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E, preste atenção, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, desde antes de nascer, já sabiam seu nome e que ele seria aquele que estabeleceria um reino no trono de Davi que não teria mais fim. E essa expectativa existia há bastante tempo em Israel, acerca das antigas profecias de que o Messias viria e estabeleceria um reino em Jerusalém que reinaria sobre todas as nações e que não teria mais fim. Isso se tornou conhecido pela família de João antes mesmo de João nascer. Maria, grávida, visitou Isabel, também grávida. Elas eram parentes. Maria foi à casa de Zacarias visitar a prima. Isabel afirmou, o que a gente vai ler aqui, continuando mais um pouco o texto, ainda em Lucas capítulo 1, versos 43 a 45, diz assim, Lucas 1, 43. E de onde me provém isso a mim, que venhas visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegre no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois onde cumpriste as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Ou seja, Isabel já sabia que ali estava o Senhor, antes de Jesus nascer. Os papéis estavam claros. Não era surpresa para ninguém quem era João, nem quem era Jesus. Não era surpresa. Muito bem, uma vez crescido, João se tornou profeta, como estava previsto. Um pouco esquisito, né? Vivia no deserto, vinha para o Rio Jordão pregar e voltava para o deserto, se vestia de peles de camelo, cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas nele se cumpriu o que estava escrito na palavra de Isaías, capítulo 40, diz: a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Isso está se cumprindo em João Batista. Deus usou João para implementar um novo rito, que prepararia Israel para uma nova aliança em Cristo Jesus. Isso porque a salvação antes de Jesus vinha pelo cumprimento da lei e pela expiação dos pecados pelos sacrifícios de cordeiro.
não mais pela lei, mas por aceitar o sacrifício perfeito de Jesus pelos nossos pecados, temos o sangue da nova aliança. Envolve arrependimento dos pecados para aceitar Jesus. Por isso que João já estava preparando Israel com o batismo de arrependimento. Daí que veio o apelido de João Batista. Ele implementou o rito de batismo de arrependimento. Esse rito tem esse nome porque ele vem do grego baptizo, que quer dizer literalmente. Batismo quer dizer literalmente, mergulhar, submergir nas águas. O gesto de ser mergulhado e reerguido das águas simboliza a morte do velho homem e o nascimento em espírito. Porque nós nascemos, obviamente, biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E ao aceitar Jesus, passamos a ter vida eterna. O batismo é um gesto simbólico, mas ordenado por Jesus, que simboliza tudo isso. É por causa desse rito do batismo que nós somos chamados de batistas, cristãos batistas, que nós seguimos essa ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. E a gente cumpre. Então, meus irmãos, o próprio Jesus veio mostrar como é o batismo, dada a importância disso. O próprio Jesus veio mostrar como é. Veio dar o exemplo. João, já sabendo quem é Jesus, fala, você vai ver isso lá em Marcos, capítulo 1, de 7 a 8, ele fala, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das sandálias. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Parece muito claro na cabeça de João quem é Jesus. Qual é a missão da sua vida? De preparar o caminho para Jesus, de preparar Israel para o arrependimento, não para uma aliança mecânica, onde eles oferecem os holocaustos, e não, eles teriam que agora se converter de coração. Quando Jesus veio ao Rio Jordão ser batizado, João inicialmente se recusou. Não quis batizar Jesus. João disse, eu que careço de ser batizado por ti, reconhecendo quem era Jesus. Mas Jesus, querendo dar o exemplo, explicou que convinha que João o batizasse. Então ele obedeceu. Portanto, João ficou em dúvida se Jesus era o Messias? As profecias realmente previam um Messias que vai estabelecer um reino físico em Jerusalém. Em Zacarias, Isaías, Salmo, Daniel, está repleto de profecias de um reino físico que será estabelecido em Jerusalém, em Israel, sobre todas as nações. E nós não estamos falando aqui daquele sionismo que o pessoal fala que Israel quer dominar o mundo, nada disso. Não estamos falando de Israel dominar o mundo, estamos falando do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vir governar a terra a partir do trono de Davi, sentado lá em Jerusalém. Certo? Estamos falando de Deus governar, não de Israel. Várias vezes nós estudamos aqui as profecias de Daniel, e os irmãos lembram daquele sonho de Nabucodonosor, da estátua de Nabucodonosor, que representava todos os reinos do mundo, até que veio uma rocha, atingiu os pés da estátua, destruiu ela inteira, e essa rocha cresceu e cobriu toda a terra, que simbolizava o reino do Messias que há de vir e dominar sobre toda a terra. Um reino que não tem mais fim, o reino do Messias. Ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos profecias de um reino que será instaurado em Jerusalém para todas as nações da terra. Em Jeremias 3,17, na primeira parte, Jeremias 3,17 diz assim, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, em Jerusalém. Posteriormente, até esse período de João, com o entendimento já um pouco mais avançado sobre essas profecias, é quando o apóstolo João, o outro João, o discípulo amado, escreve no livro do Apocalipse que esse reino será instituído por Jesus na sua volta e durará na terra 1000 anos. Como assim não tem mais fim, dura 1000 anos? Os irmãos lembram aqui um breve resumo escatológico, né?
Quando Jesus estiver para voltar e instaurar o reino na terra, essa volta de Jesus será precedida por vários sinais e maravilhas. E acontecerão 21 eventos catastróficos, distribuídos nos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. Esses eventos ocorrem de forma linear, sequencial, um após o outro. Então, temos o primeiro selo, o segundo, o terceiro. Quando rompe-se o 7º selo, toca a primeira trombeta. Primeira trombeta, segunda, terceira. Quando soa a 7ª trombeta, vem a primeira taça da ira. E assim até a 7ª taça da ira. O que nós lemos lá, e Paulo fala em Tessalonicenses, é que ao soar da última trombeta, que é a 7ª, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com ele nos ares. É quando vai ter o arrebatamento. Ou seja, antes das 7 taças da ira, a igreja vai ser removida do mundo. As 7 taças da ira é o período conhecido como a grande tribulação. Veja, haverá tribulação, haverão 14 tribulações, mas na grande tribulação, Paulo fala que a igreja vai ser removida. E é o período que Jeremias fala, lá em Jeremias 30, do tempo da angústia de Jacó, que Israel vai ficar. E depois das 7 taças da ira, é quando Jesus volta com grande alarido e poder, e tem para salvar, o mundo inteiro vai se voltar contra Israel, e ele vem para a batalha do Armagedon, que é quando a besta, o anticristo são presos, e instaura o reino de 1000 anos na terra. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto novamente a enganar as nações, vem a batalha de Gog e Magog, que Deus resolve rapidamente, e aí é quando vem o novo céu e a nova terra, ou seja, esse reino começa e não tem mais fim. Às vezes o pessoal confunde Gog e Magog com a batalha do Armagedon, arrebatamento com... A linha de tempo é essa, está bem clara nas Escrituras. Claro que tem várias visões, a gente respeita todas elas, e o tempo dirá qual é o encaixe correto, tá bom? Então, a gente sabe que vai ser instaurado esse reino. Israel, naquele tempo, até pelo sofrimento da opressão de Roma, naquele tempo de João, ansiava que esse reino terreno do Messias fosse instituído. Eles queriam isso. Não se atentaram também sobre o Messias, que sobre o Messias existiam também outras profecias de que ele viria sofrer e pagar pelos nossos pecados. Uma nova aliança está sendo profetizada. Em Jeremias 31, de 31 a 32, fala: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como a aliança que fiz com seus pais. E na última ceia, está Jesus erguendo o cálice e dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. A nova aliança estava profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Taná, o Antigo Testamento. Existem profecias diretas e várias vivências que apontam como seria a vinda do Messias. Em Gênesis, Abraão é chamado por Deus para sacrificar seu filho. Lógico que Abraão deve ter ficado chocado, mas obedeceu. E quando estava prestes a sacrificar o menino, prestes a sacrificar Isaque, Deus o impediu e providenciou um cordeiro para o sacrifício. Essa mensagem é muito didática. Deus não permitiu a Abraão sacrificar seu filho, mas ele estava mostrando o que ia fazer por nós. Iria sacrificar o filho dele por nós. Portanto, naquele tempo de Jesus, as pessoas não tinham entendido que Deus cumpriria as profecias quanto ao Messias em 2 vindas. A primeira vinda como Cordeiro de Deus para estabelecer uma nova aliança e nos dar acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Uma segunda vinda ainda por acontecer para estabelecer um reino na terra. Muitos judeus não entenderam naquele tempo e alguns estão sem entender até hoje, atrasados 2000 anos. Meus irmãos, não há margem para engano. A primeira vinda está claramente profetizada, inclusive detalhando que o Messias seria morto, inclusive dizendo quando seria. A segunda nós não sabemos quando ele voltará, mas a primeira estava datada.
Lá atrás, uns 500 anos antes de João, mais ou menos 500 anos antes de João, quando Israel estava cativo lá na Babilônia, de Nabucodonosor, esse anjo Gabriel apareceu ao profeta Daniel. E ele revelou ao profeta Daniel que Jerusalém seria reconstruída, que após 483 anos viria o Messias, e que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o mataria, e que a cidade e o templo ficaria outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. É a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Diz assim lá em Daniel 9, 26, na primeira parte: depois das 62 semanas, o Messias será morto e já não haverá lugar para ele. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos que o Messias foi morto e mais ou menos 70 depois de Cristo, Roma, sob Tito, destruiu o templo e incendiou Jerusalém e morreram 1 milhão de judeus nessa revolta que houve lá. Essas semanas representam, são semanas de anos, cada semana dessas são 7 anos. Isso é tema para um estudo mais aprofundado, mas existe uma contagem que se inicia com a ordem de reconstrução do templo lá atrás. Os estudos sobre essa contagem de anos para a primeira vinda do Messias é tão precisa que alguns estudiosos dizem que ela foi usada pelos 3 reis magos, que eram estudiosos das profecias de Daniel e eram astrônomos, e sincronizaram a data quando teria a estrela de Belém, para prever a data do nascimento do Messias e irem procurá-lo. Mas onde eu quero chegar é que existem dezenas de profecias sobre o Messias que somente Jesus cumpriu. Ele que na data exata entrou em Jerusalém montado no jumentinho, foi aclamado como rei, rejeitado e crucificado. Se Jesus não foi o Messias, então não existe Messias, porque somente nele tudo se cumpriu. Mas nem mesmo os discípulos tinham entendido plenamente a natureza da missão de Jesus. Existia uma confusão no entendimento de quem era Jesus. Lá em João 14, quando a gente tem ali a passagem de que João 14, de 6 a 9, quando Jesus está explicando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe se impacientou e falou, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde, há quanto tempo estou contigo e não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai? Existia uma confusão a respeito de quem era Jesus e qual era a função dele. Muitos estavam com a expectativa equivocada quanto à primeira vinda do Messias. Eles sequer sabiam que haveria outra vinda, em muitos casos. E diante da opressão de Roma, eles esperavam que o Messias viesse instalar naquele momento o reino em Jerusalém que estava profetizado. Muito provavelmente, eu vou repetir para ficar claro, tá? Muito provavelmente, esse entendimento também era de João Batista. Talvez ele estivesse se apegando ao que o anjo falou a Maria. Lembra que a gente leu agora? O Senhor lhe dará a Jesus o trono de seu pai Davi. Então, eu quero chamar a atenção para a situação que João estava. Naquela ocasião que João enviou 2 discípulos, enviou a Jesus para perguntar, és tu que havia de vir ou esperamos outro? João estava preso, definhando na cadeia. João estava preso por denunciar, como profeta, coisas erradas que o rei Herodes estava fazendo. Para piorar a situação, Salomé, uma jovem muito má, filha de Herodias, uma esposa de Herodes, havia pedido ao rei a cabeça de João Batista numa bandeja. A situação de João não para de piorar. Essa situação, portanto, na qual ele enviou 2 discípulos, era o período mais sombrio e de maior sofrimento da vida de João Batista. E nós sabemos que o sofrimento
ele embaça a nossa visão. Ele confunde nossos sentidos. Ele embaralha nosso discernimento. Um ser de espírito livre, feito João, com uma vida de certa forma selvagem, vivendo no deserto, comendo gafanhotos, agora encarcerado, sofrendo com o frio e com o desconforto da prisão, e agora perto de morrer. É nesse ponto que eu quero pedir a empatia da igreja para tentar se colocar no lugar de João, tentar entender a cabeça dele. E assim a gente aprenda para que talvez, de alguma forma, a gente não repita o equívoco dele. Eu vou explicar por quê. E é muito importante aprender com o erro dos outros. Na aviação a gente tem um ditado que diz o seguinte: você nunca vai viver o suficiente para cometer todos os erros dos outros você mesmo. É muito importante você aprender com os erros dos outros. Alguém fez alguma coisa e morreu, então não vou repetir esse erro. Então vamos tentar aprender com esse erro, com esse equívoco de João. Vou explicar como é que isso influencia a gente. João tinha, provavelmente, a expectativa, ele estava esperando, a expectativa que o Messias instaurasse um reino físico na terra. Essa era, pelo menos, a expectativa de muitos judeus naquele tempo. No entanto, em contraste com essa expectativa, ele que preparou o caminho do Messias, estava injustamente preso, prestes a ter sua cabeça cortada. João ficou em dúvida. Ele tinha uma expectativa do que Jesus faria na vida dele, em contraste com a realidade que ele estava vivendo. E o sofrimento agravou essa situação. Esse sofrimento agravou a confusão. Não é assim com a gente? Não é assim que acontece com a gente? Você pode pensar, eu tinha uma expectativa quanto a Jesus na minha vida, e às vezes a realidade que se impõe é outra. Por exemplo, sei lá, consagrei meu emprego a Jesus, mas estou sendo perseguido no trabalho. Consagrei meu casamento diante do altar do Senhor, mas meu casamento está por um fio. Consagrei meus filhos ao Senhor, mas meus filhos estão longe do Evangelho. E tantas outras coisas como doenças, conflitos familiares, negócios quebrando, surpresas de saúde que ninguém esperava, problemas que às vezes se arrastam por anos a fio e a gente não vê solução. E eu tenho uma palavra para dar para vocês aqui, meus irmãos. Me causa estranheza. Igreja que tem uma placa na frente bem grande escrito assim: pare de sofrer. Eu digo que eu já vi isso. Uma placa bem grande: pare de sofrer. O que Jesus disse foi: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que fazer então? Uma expectativa quanto às bênçãos de Jesus na minha vida. Eu gero uma expectativa e quando a realidade é outra. O próprio João Batista deixou a dica. O que é que eu faço? Ele próprio deixou a dica. Ele levantou o problema e ele próprio mostrou a solução. O que foi que João fez, pessoal? Bateu dúvida em João. A primeira coisa que ele fez, procurou Jesus. Procurou Jesus. Não foi atrás de se aconselhar com quem não entende dessa nossa vida aqui. Não ficou murmurando. Não foi atrás de mensagem de autoajuda. Você merece. Não. Mandou logo 2 discípulos para Jesus. Daí, ele teve 2 respostas. Uma boa. A outra, eu não sei se é o que ele queria ouvir. A boa é que Jesus
respondeu de imediato. Mandou a pergunta, chegou a resposta. Foi de imediato. Isso é excelente. Você clama a Jesus e tem uma resposta imediata. Isso é mais que excelente, isso é fantástico. Quem acha que eu estou exagerando, pergunta a Abraão, coitado. Isso é excelente, né? Coitado de Abraão. A outra parte da resposta é que talvez não fosse o que João quisesse ouvir. Quando chegou a dúvida a Jesus, ele de imediato curou pessoas, mostrou que tinha morto sendo ressuscitado. Esses sinais levaram várias pessoas a se arrependerem, a crerem no Evangelho e encontrar salvação. A mensagem é: estou trazendo o reino de Deus espiritual. O físico não é agora. Creio eu, não está escrito isso aqui, mas creio eu que João deve ter ficado satisfeito com a resposta. Que ele teve uma resposta. No mínimo, consolado com a resposta. Porque a gente sabe o que aconteceu com João. Talvez num evangelho mais coach hoje, iam falar que João ia sair da cadeia e ia ficar rico, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, eu preciso caminhar para uma reta final. Porque tem um hambúrguer que o meu Nelson fez aí da ONG, né? E os irmãos devem estar querendo comer o hambúrguer que o meu Nelson fez. Cadê o doutor Nelson? Está preparando um hambúrguer lá, né? Ah, está ali. Então, meus irmãos, vou tentar caminhar para uma reta final, para alguma conclusão. Primeiro, diante do sofrimento, da falta de esperança, de uma expectativa do que eu tinha, do que Jesus faria na minha vida, em contraste com a eventual realidade contrária que se abate contra nós, faça como João, não arrodeie, não demore, procure primeiro Jesus. Ore, pergunta, peça, bata na porta. Às vezes a resposta já está aqui, diante dos nossos olhos, já deixou. Está sendo perseguido no trabalho? Já experimentou orar pelos que te perseguem? Ah, vão puxar meu tapete. Ah, você fez de bobo. Ore. Ore. Procure primeiro Jesus. Não tente resolver com as próprias mãos. Ah, meu casamento está por um fio. Ore. Procure em Deus o que está dando errado. Ah, o errado é o outro. Então não brigue não. Tem coisa que só Deus conserta. Ore. Não está dando. Está orando, não está dando. Não vá se aconselhar com gente do mundo. Já sabe o conselho que vão te dar. Né? João fez o quê? Ele pegou 2 discípulos dele, que sabiam que era Jesus, que passaram pelo batismo, e esses próximos, aquele se aproximou e foi pedir conselho a Jesus. Então, pegue irmãos fiéis aí, chame para orar com você, peça oração, mas pelo amor de Deus, não desista. Meus filhos estão longe do Evangelho. Meu irmão, eu não tenho experiência com isso. Eu espero nunca ter. Eu espero nunca ter experiência com meu filho longe do Evangelho. Mas uma coisa eu te digo. Faça o que João fez. Busque Jesus, primeiro. Mas vá feito Jacó. Lute. Se agarre com Deus e fale, eu só largo quando me der minha bênção. Só largo quando meus filhos estiverem no Evangelho. Lute. Ah, não tá dando certo. Chama a gente aqui, vamos orar junto. Vamos saquear o inferno. A gente se junta nisso aí. A gente luta até conseguir. E assim, luta após luta, sofrimento após sofrimento, dúvida após dúvida, façamos como João. Procuremos primeiro Jesus. Nem sempre ele vai responder quando queremos, ou a resposta que queremos, mas eu digo que ela vai ser boa, perfeita e agradável. Ela será no tempo dele e com certeza é a resposta certa. Resta a gente estar sensível a essa voz. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até o fim, como João foi. Amém.